Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidi, com muita coisa acontecendo agora no São Paulo, muita novidade boa, muita coisa que eu separei aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação. Vamos direto ao ponto aqui, porque tem muita coisa acontecendo. Marcos Antônio é nosso, acabou de assinar. São Paulo vai fazer, já prepara o anúncio da renovação do Marcos Antônio até 2030. Isso pode ser um passo muito importante em que nós estamos comemorando agora, em que nós estamos tratando isso como uma informação muito bacana. É claro, eu falei, ele é nosso, mas ele já era nosso, mas o São Paulo assegura a continuação do Marcos Antônio. Para algum clube, seja Flamengo ou qualquer outro clube, levar hoje ou daqui 3 meses, 5 meses, o Marcos Antônio vai ter que soltar uma verdadeira fortuna. Então ele é nosso. Aí o São Paulo tem uma barganha de negociação muito grande. Então o Marcos Antônio permanece no São Paulo com o contrato assinado com extensão, né, do vínculo aí até 2030 e já assinou. Isso é uma coisa que nós estamos comemorando, é óbvio, mas talvez nós não saibamos, nós não estamos enxergando toda a importância disso. Marcos Antônio, caso ele não seja vendido no meio do ano, no final do ano, ou nem seja negociado com ninguém, é uma permanência muito bacana no São Paulo, na questão de a forma como ele agrega tecnicamente pro time. Além de nós precisarmos vender jogadores e pagar dívidas, nós temos um time. Nós precisamos também, toda temporada, montar um time competitivo. Nós precisamos ganhar títulos, jogar bola, jogar futebol. É disso também que vive o esporte, né? O futebol. É óbvio que é isso. Então o Marcos Antônio é um ganho técnico muito grande e com esse contrato, com essa assinatura que está acontecendo agora, nós podemos amanhã depois olhar e falar: olha essa carreira desse Marcos Antônio, ficou no São Paulo, olha tudo que ele fez, São Paulo acertou em bancar, em mantê-lo, porque nós já vimos que futebol, bola no pé, ele tem demais, seja com qualquer técnico, né? Começou no banco, não era utilizado pelo Zubeldia, o Crespo o coloca, porque é muito fácil enxergar quando é um cara desse nível, dessa qualidade, né? De todo esse potencial. O Flamengo mesmo, o scout do Flamengo lá, os caras não se conformam de não conseguir contratar o Marcos Antônio, porque eles veem, como todo mundo vê, né, o craque que ele é, todo o futebol que ele joga. Então é maravilhoso. Marcos Antônio, não é que ele tá assinado, renovado, ele está meio que segurado, né, no São Paulo. São Paulo faz esse vínculo da renovação até 2030, verdade. Te digo, aumentou muito a multa, nós temos uma multa aí de aproximadamente 100 milhões de euros, uma multa de resguardo, né, uma multa de segurança para o São Paulo, e o Marcos Antônio, ele teve um aumento salarial. O São Paulo precisou aumentar o salário do Marcos Antônio. Não, é justo, né? É justo porque ele viu, né? Ele e seu empresário, eles viram que eles tinham uma grande barganha de mercado. Então o São Paulo ou aumentava o salário ou arriscava perder o jogador. Perder para Flamengo ou qualquer outro clube, porque está todo mundo querendo contratar o Marcos Antônio. Então o São Paulo precisou aumentar o salário para incentivar o jogador a ficar no clube, independente, né? Marcos Antônio, sempre que pôde escolher, escolheu o São Paulo. Mas o São Paulo precisou aumentar o salário dele de forma justa. Então o Marcos Antônio hoje passa a ser um dos principais salários do São Paulo, mas também é justo porque ele é um dos melhores jogadores. Fazendo aquela composição do meio de campo com o Danielzinho, é simplesmente espetacular, né? É muito bom e agora ele é nosso mesmo, está tudo assinado, tudo certinho. São Paulo já prepara o anúncio, assim que anunciar eu vou trazer aqui, óbvio, em tempo real. Galera, Lucas Moura é outro, independente das críticas em volta do Lucas Moura, eu sou fã. Acho o Lucas Moura um cracaço, não só o melhor jogador de São Paulo, mas um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Hoje não está jogando. Quando ele consegue entrar no ritmo, no físico, quando ele consegue desempenhar, ele é disparado um dos melhores, né? Ele briga com os melhores facilmente, porque ele é muito melhor. Só que é verdade, o Lucas Moura não tá jogando, esse papinho do sintético não tá me descendo. Ô Lucas, troca aí, né? Fica quietinho. Eu acho ridículo o sintético também, mas a maioria dos clubes estão fazendo isso, tá todo mundo fazendo isso. Então você quer dar uma resposta no sintético?
quietinho, quando chegar em qualquer gramado sintético, seja do Palmeiras ou qualquer um de qualquer outro clube, joga bola. Joga bola. Quando chegar na entrevista, na coletiva, quando te perguntarem, quando quiserem te encurralar, você chega e fala, pra mim é um lixo de gramado, não deveria existir. Aí você esculacha. Mas quando você chegar pra jogar em algum sintético, qualquer gramado que seja, tem que jogar bola, né, Lucas? Você tem potencial, você é um craque. Você tem potencial pra isso. Se tem alguém que pode fazer isso, é você. E quando você tá bem nas partidas, os jogadores adversários têm medo de você. Nós eliminamos o Corinthians naquela Copa do Brasil, os caras estavam com medo de você. O time do Corinthians amarelou pra você. Então, você é o cara pra fazer isso. Vai jogar em gramado sintético? Pode escorraçar na coletiva antes, depois pode sempre esculachar. Lixo, não deveria existir, a chance de machucar é alta. Só quando você tá no campo, que o São Paulo precisa de você, e você está em um gramado sintético ou qualquer tipo de gramado, precisa jogar bola. É assim que você vai dar resposta. É assim que você vai calar a boca dessa galera. Então mas é isso, o Lucas tem muitas críticas no momento, mas o São Paulo entende a permanência do Lucas Moura muito necessária, e é mesmo, né? Então o São Paulo encaminha nesse momento um contrato com o Lucas de mais 2 anos, podendo ser 3, podendo ser mais um, por metas, né? Por metas obtidas. Na verdade, isso não foi definido ainda. Acredito eu que o São Paulo vai fazer um contrato de 2 anos com o Lucas, né? Até 2028, vamos pensar assim, final de 2028, é uma coisa que eu tô imaginando assim. Tinha conversa de 1 ano também, mas eu acredito que vai ser de 2 anos. E pra mim aqui, sem novidades. Claro que o Lucas, ele não é um jogador barato também, né? É um jogador caro, mas é um cara, assim, incontestável. O Lucas, ele é o tipo de jogador que pode estar mal na temporada, pode não estar jogando. É um cara que com uma bola ele faz um gol, ou dá uma assistência, ou chama responsabilidade, ou ganha um jogo. Pra mim, falando nível futebol brasileiro, o Lucas, ele é um cara completamente diferenciado, é um craque, te digo que você blinda o Lucas e tal, não é isso, gente, é que ele é o melhor mesmo, né? Eu tô muito feliz com o Lucas, não, mas nesse momento em que a gente tava com Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, e aí funcionou Lucas, Luciano e Caleri, tava funcionando, o Lucas tava jogando, conseguindo trazer seu futebol de volta. Caleri voltou jogando muito, o Luciano é difícil, né? Sempre com os altos e baixos dele aí. Mas tava muito bem, tava indo muito bem. Aí o técnico resolve sabotar contra o Palmeiras e tirar o Danielzinho, né? É uma coisa assim. É uma coisa assim inacreditável. Nós passamos por coisas assim inacreditáveis. Galera, mas o Lucas está aí para assinar a extensão, né? A renovação, extensão contratual com o São Paulo, uma renovação também de aparentemente 2 anos, mas eu vou trazer e informar direitinho assim que sair tudo. Tô em cima disso, inclusive. Galera, Moreira voltou. Não acreditava que o Moreira iria voltar mais. Pra mim, ele não voltaria de jeito nenhum pro São Paulo. Pra mim, ele continuaria no Porto. Voltou. Acontece que é muito simples, né? Moreira é um jogador bichado. Então, só um gole de café. 1 segundo, gente. Meu café tá esfriando aqui. Galera, infelizmente o Moreira é um jogador bichado. Tem muita qualidade, é um jogador bichado. É um jogador muito... que deixa muito a desejar fisicamente falando. Infelizmente, acho ele muito bom lateral, acho ele muito técnico, acho ele rápido, jovem. Acho ele muito bom. Acho o Moreira muito bom de verdade mesmo. Só que, aparentemente, ele não consegue performar por conta do físico dele, né? E o Porto devolver, lá eles não são trouxa, né? Eles iriam aproveitar a oportunidade. Nós tínhamos aquela gestão imunda, safada, né? Antiga gestão que nós entendemos hoje o porquê que eles sucateavam, né? Que eles doavam os jogadores, né? Porquê que eles davam de graça os jogadores, como fizeram com o William Gomes e muitos outros, e fariam com o Moreira sem o mínimo de escrúpulos. Nós entendemos hoje por que eles faziam isso, que o São Paulo não estava falido coisíssima nenhuma, que estavam tentando destruir o São Paulo, que estavam tentando falir o São Paulo de dentro pra fora. Nós entendemos isso. Só que nos outros clubes, a gestão não é assim. As gestões olham pros clubes, né? Querem o melhor de cada... Do seu clube ali, né? De cada clube. Não querem destruir seus próprios clubes. O Porto, ele faz isso. E o Porto devolver o Moreira me deixa muito preocupado nessa questão física do Moreira não performar, não desempenhar, né? Se o Moreira estivesse jogando muito, que a gente sabe que ele joga, mas conseguindo
jogar mesmo, né? Jogar, ter volume de jogo, ter carga de minutos de jogos com o físico em dia, o Porto não devolveria. O Porto iria exercer a obrigação, iria exercer a compra, iria continuar com o Moreira, né? Então, isso me preocupa demais, que o Porto com certeza não iria querer negociar o Moreira, mas devolver mostra que o Moreira realmente deve estar com problemas sérios, infelizmente. Uma pena, porque o Moreira é aquilo que eu falei, tem muita qualidade. Ele é o oposto do Patrick Lanza, né, que tinha físico, mas um jogador assim horroroso, que pra mim assim é muito feio falar isso, mas pra mim não deveria nem ser profissional. Pelo menos não no São Paulo, quero que dê muito certo na carreira. Mas esse Patrick Lanza é inaceitável no São Paulo. Moreira não, Moreira ele sempre tem muita qualidade, mas nunca conseguiu jogar. O Lanza tinha físico, mas uma técnica horrorosa, um jogador horroroso, né, o Lanza. E o Moreira o oposto, um jogador técnico que não conseguia jogar pela questão física. Então o Porto devolvê-lo me deixa muito preocupado, mas tem uma informação, uma notícia bacana em relação ao Moreira. Moreira pode ser que jogue de ala no São Paulo ou de meio campista, uma adaptação de meio campo. E aqui eu não acho uma pardalzice, pode ser uma mudança. Moreira ele é técnico o suficiente para jogar de meio campo. Talvez, é que é óbvio que corre muito também, tem muita intensidade no meio de campo, principalmente do São Paulo, né? E principalmente com o Marcos Antônio e com o Danielzinho e até mesmo com o Bobadilha. São Paulo tem um meio de campo ali impecável, né? É como se fosse aquela parede de escudos do 300 lá, do Leônidas. Se um ali não exercer seu papel, dá tudo errado. Então precisa ficar muito atento e focado, principalmente nessa posição do São Paulo. Mas eu acho interessante testar, sem pardalzice, dar uma testada no Moreira de volante, segundo volante ali, porque, se eu não me engano, acho que foi o Rogério Ceni que jogou uma vez com o Moreira de segundo volante pela esquerda. E não foi ruim, o Moreira é tão bom de bola que não foi ruim, né? Então acho que o Crespo, o São Paulo trabalhando um pouquinho o físico do Moreira, São Paulo que tá esvaziando o departamento médico. O Crespo, eu não gosto do trabalho técnico do Crespo, eu achei ele um técnico fraco, mas ele tenta com os jogadores da base, é o que ele tá fazendo com o Luan. Embora pra mim ele errou demais colocando o Luan contra o Danielzinho, no lugar do Danielzinho, principalmente num jogo decisivo em que o Luan não vinha jogando, pode usar o Luan, mas em outro jogo, né? Contra o Palmeiras, isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Mas o Crespo, ele usa, ele faz essa reciclagem. Então o Crespo pode sim reciclar o Moreira. E agora nós temos muitos laterais, né? Lucas Ramon, que pra mim é um dos bons laterais do futebol brasileiro, eu falo isso sem clubismo. Tem o Mike pedindo passagem, que é o menino novo da base. Então a gente com o Lucas Ramon ali, como é que tá ótimo. O Cedric eu não gosto, ninguém gosta, né? Do futebol do Cedric, só que o Cedric tá aí ainda. Então pensar em Moreira na lateral direita não dá, né? Não cabe. Aí você pensar ele em um teste no meio campo, pode ser que dê certo. Acho que vale a tentativa de 2 jogos, né? O São Paulo pode fazer isso. Isso eu acho bacana. Vamos ver como é que vai ficar. Moreira está voltando pro São Paulo, um jogador... E fala de ala também, né? Que ele é muito técnico, né? Moreira ele é um jogador muito técnico, que sabe cruzar, tem bom passe, ele tem muita qualidade, né? Então ele pode jogar de ala sim ajudando, né? Ala que não volte tanto, aí precisa ver como é que o São Paulo vai administrar o físico do Moreira. Mas é isso, o Moreira tá voltando do Porto, não imaginava que ele ia voltar, pra mim ele nunca mais ia voltar pro São Paulo, e agora volta, só ficar atento aí com a questão física, que com certeza isso é o que mais impacta, né, na carreira dele. Por que ele ainda não virou um jogador de nível Europa? Foi por causa do físico, não por causa do futebol, porque técnica ele tem demais. Galera, Rian Francisco maravilhoso, já tem uma previsão mais ou menos de data pra voltar, né? Esse é outro jogador que pode ser um craque nível mundial. Todo mundo sabe do potencial, da qualidade de finalização. Não é que o Crespo estava colocando o Rian, não. Rian já era um jogador do elenco já. Não é que ele, menino da base, tô testando, não. O Crespo, logo quando chegou, viu toda a qualidade do Rian. Acredito que pela posição que o Crespo jogava de centroavante, quando ele viu o Rian Francisco, ele falou, tá louco. Que é isso aqui? Isso é um craque, né? O Rian é craque. O Rian, ele tem as características de um craque, né? É um cara que sabe jogar, finalizador, não se intimida, é um jogador pronto. O Rian Francisco é um jogador pronto que, pra mim, vai ser melhor que o Caleri na carreira. E o pior é que o Caleri joga muito, hein? O Caleri joga demais de centroavante. Tudo bem que a carreira do Caleri não é boa. A carreira do Caleri é boa no São Paulo. O Caleri, ele nasceu pra jogar no São Paulo, né? É o nosso 9, é o nosso centroavante, né? Mas o Rian Francisco é outra pegada. O Rian, o potencial... E eu adoro o Caleri, tá, gente? Mas o potencial do Rian Francisco é pra ser um craque de Europa também. É um craque nível mundial. Pelo potencial que ele tem.
E agora o Rian tá voltando. André Silva já voltou e o Rian tá voltando. Assim, Tapia, é chato falar isso, fez uns golzinhos importantes aí, mas o Tapia é muito ruim. Tapia, infelizmente, eu não gosto do futebol do Tapia. Não gosto. Então, nós já temos o André Silva para entrar, caso saia Luciano ou Caleri em algum jogo, e aí não precisaria usar tanto o Tapia. E o Rian voltando agora em abril, maio, final de abril para maio, já temos um prazozinho, uma datazinha aí mais ou menos, né? Te digo, é certeza que ele volta em final de abril? Não sei, gente. Final de abril para maio ali, volta mais um mesinho e meio aí pro Rian voltar. Ó, que coisa maravilhosa, né? Jogador assim, diferenciadíssimo, que já... Um cara que tem tudo pra deslanchar, né? Que é um centroavante com muita qualidade. Fora todos os outros jogadores que nós estamos vendo da base, competentíssima do São Paulo, né? Garotos muito interessantes da base, como o Paulinho, que é inacreditável o potencial desse atacante também, né? Centroavante, o Paulinho. Tem o Gustavo Machado. E tem o Matheus Ferreira, que é volante, tem o Pedrinho Ferreira, meio atacante, tem muitos, tem o Negruti ficando, tem o Hugo Leonardo voltando meio campista também, então tem muitos jogadores, tem o Nicolas, lateral esquerdo, então o São Paulo tá muito bem servido, o Crespo continua com a dor de cabeça boa, não só dos jogadores contratados, mas dos jogadores da base que tem pra ele começar a mesclar já com o time principal do São Paulo. Galera, novidade espetacular, Alisson finalmente indo embora, né, indo pro Fluminense aí, falam com um empréstimo, está negociando com o Fluminense. Muito disso é por conta do Zubeldia, né? Muito provavelmente é por conta do Zubeldia lá. O Zubeldia já conhece o Alisson, deve ser amigo, deve gostar do Alisson, né? Os dois times que viraram aí eram o Corinthians, por causa do Dorival, e aí não deu certo, e agora o Fluminense por conta do Zubeldia, né? Muito provavelmente seja isso. E aí o Alisson tá indo pro Fluminense, ainda bem que vai embora, que nunca mais vista a camisa do São Paulo. Não tem, o que eu tenho de detalhes de contratação é que aparentemente é um empréstimo, é um empréstimo, terá uma multa grande se jogar contra o São Paulo. Empréstimo pro Fluminense, só de não pagar, o São Paulo não pode pagar salário mais pra esse cara, tem que negociar, mesmo que não vai receber nenhum bônus, fala, leva, e nós não vamos pagar mais salário pra esse cara, aquele não é aceitável, leva ele embora, paga o salário dele aí, e se jogar contra o São Paulo, aparentemente são 2 milhões de multa, e tem a compra, né, caso o Fluminense compre, não sei se o São Paulo deveria colocar uma obrigação de compra pra vendê-lo, né? Não pode ser opção de compra, tem que ser obrigação de compra no final do empréstimo, para ele comprar aparentemente em 2,5 milhões de euros, né? Dá um pouco mais de 10, dá 12, mais ou menos 12, 13 milhões de reais, acho que é isso, nas cotações aí, mais ou menos 12, 11, 12, 13 milhões de reais para a venda do Alisson pós-empréstimo, mas isso não está fechado ainda, isso é mais ou menos o que tem. Não está certo, tá? Mas seria um empréstimo com a compra aí no final de 2 milhões e meio de euro, e se jogar contra o São Paulo, 2 milhões de multa. Ele não entraria contra o São Paulo. Então, vamos ver, muito encaminhado. Tomara que ele vá o quanto antes, né? Que o São Paulo se acerte com o Fluminense ou com qualquer outro clube pra mandar esse cara embora. E aí, já começou a história da internet, né? A galera já começou a falar da volta do Ganso, né? Troca no Alisson, não precisa pagar nada. São Paulo fica com o Ganso, o Fluminense fica com o Alisson. Galera, e aí? Ganso tem 36 anos. Gostariam? Eu não gostaria. Assim, numa troca com o Alisson, tipo assim, não vamos falar de salário, não vamos falar de nada. Vai ser elas por elas. Dá o Alisson, a gente manda o Ganso. São Paulo não pagando nada, ou o que já iria pagar pro Alisson, pra pagar pro Ganso. Eu não sei. O Ganso, ele é um cara que jogou muita bola. Eu sei que tem muitos torcedores que são entusiastas da volta do Ganso. Pra ficar ali no elenco, pra entrar aos 25, 30, pra dar um passe... Até poderia ser bom, mas eu acho muito polêmico. Eu acho que não é o caminho que o São Paulo deveria ir. Numa oportunidade de troca com o Alisson, pode até ser. Agora, o São Paulo chegar e contratar, ir atrás de um jogador do perfil ou até mesmo do Ganso, eu não aprovo nesse momento. Eu prefiro jogadores mais jovens, jogadores que não passaram ainda pelo São Paulo. Talvez numa troca com o Alisson pudesse até ser aceitável, mas ir atrás de contratar um jogador do perfil do Ganso com 36 anos hoje eu não aprovaria, não. Mas isso foi um papo que rolou na internet, a galera já traz o Ganso de volta, E aí, comenta aí o que acham disso aí. Mas é isso, vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.